الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Todos os louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala e mandamos paz e bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, prezados irmãos, estamos agora no nosso quinto episódio do Sira, em que continuamos a falar da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam antes da profecia. Falamos da infância do Nabi sallallahu alaihi wasallam e a vida dele em Medina com Halimatu Sa'adiyya e a história do rompimento do peito. Explicamos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam perdeu também a sua mãe enquanto era criança, depois perdeu o seu avô e passou para a tutela do seu tio Abu Talib. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam cresceu com Abu Talib até a sua fase adulta, e Abu Talib sempre protegeu e sempre defendeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e amava-o como se fosse um filho. Sempre que chegasse em casa, Abu Talib perguntava: onde está Muhammad? O que Muhammad está a fazer? Portanto, Abu Talib criou o Nabi sallallahu alaihi wasallam e ensinou-lhe a ser homem. E uma das formas que Abu Talib conseguiu ensinar o Nabi sallallahu alaihi wasallam a ser homem é dando-lhe trabalho. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi primeiro pastor de cabritos. Pastava cabritos em Meca. Este foi o primeiro trabalho que o Nabi teve. E numa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que é sunna de Allah com que todos os seus profetas sejam pastores de animais. Por quê? A razão que nós vemos é porque para alguém cuidar de animais, ter paciência com animais, direcionar animais, é necessário extrema paciência de tentar comunicar-se com quem não ouve, com quem não quer obedecer, com quem não quer entender e chamá-los à razão. E na essência, isto é que é trabalho de um profeta. Por isso é que os profetas tinham esta nobre missão de pastar animais. Enquanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda era criança, aconteceu algo, ainda era adolescente, né? Já tinha os seus 11, 12 anos, aconteceu algo interessante em Meca, em que houve uma seca. Os rios estavam a secar, não estava a cair chuva e todo mundo estava em apuros. Queriam saber como é que nós vamos resolver a situação e foram ter com o líder Abu Talib. Disseram: Abu Talib, estamos a chegar a uma situação, disseram: Abu Talib, estamos a chegar a um momento derradeiro em que já não há água. E Abu Talib disse: eu vou vos dar a solução. Ele disse: vou levar o meu sobrinho e ele vai fazer dua e vocês vão ver que vai chover. E todo mundo ficou espantado. O que o teu sobrinho tem de especial? E ele levou o Nabi sallallahu alaihi wasallam com os seus 12 anos e foi para o Kaaba. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam levanta as mãos e pede: oh Allah, faça chover. Antes das mãos do Nabi sallallahu alaihi wasallam a descer, num dia em que o céu estava limpo, não havia nuvens no céu, quando as mãos descem, começa de repente a chover, o céu fica nublado, cheio de nuvens, e daí a cidade de Meca voltou já a ter água. Este momento serviu de sinal, serviu de evidência para todos em Meca que este jovem é um jovem especial, é querido por Allah. E é um dos sinais da profecia, um dos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outra coisa que Abu Talib fez com o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi quando lhe levou até Sham, até a cidade de Busra, para introduzir o Nabi sallallahu alaihi wasallam ao negócio, ao comércio, que era a vida das pessoas de Meca. Ele levou o Nabi sallallahu alaihi wasallam ainda na sua juventude, adolescência, foram para a cidade de Busra fazer negócio. E em Busra encontraram-se com um rabino chamado Buhaira, rabino que era um dos padres dos judeus, um dos líderes religiosos. E assim que Buhaira al-Rahib, Buhaira o monge, viu o Nabi sallallahu alaihi wasallam enquanto criança, ele logo apercebeu-se que este é o mensageiro, este é o profeta que todo mundo está à espera, é este jovem. E ele chamou Abu Talib e disse: Abu Talib, eu peço-te, por favor, não voltes mais com este jovem para aqui, para Busra. E ele perguntou, Abu Talib perguntou: por quê? O que ele fez?
Buhaira diz: este é o jovem, é o profeta que todo mundo está à espera, que os judeus estão à espera. Se descobrirem que ele é um árabe e não é um hebreu, certamente vão acabar com a vida dele. E Abu Talib ficou muito assustado e perguntou-lhe: como é que tu sabes que ele é o mensageiro? Como é que tu sabes que ele é o profeta? E Buhaira al-Rahib respondeu: eu vi-lhe quando andasse, as árvores prostravam-se para ele, as pedras prostravam-se para ele, e vi o sinal da profecia nas suas costas, e por isso não voltes mais com ele. E Abu Talib levou o Nabi sallallahu alaihi wasallam e voltou para Meca, e não deixou que o Nabi sallallahu alaihi wasallam voltasse mais, a não ser já como um adulto já crescido que conseguia se defender. Ainda na adolescência, já quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha mais ou menos 20 anos, aconteceu uma guerra civil em Meca, em que as tribos de Meca começaram a lutar e começaram a matar-se. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam participou indiretamente desta guerra. O Nabi sallallahu alaihi wasallam preparava flechas, organizava flechas para os arqueiros poderem atirar, mas não participou diretamente, participou de uma forma indireta. Depois de algum tempo, algumas semanas de lutar, os residentes de Meca perceberam-se que não faz sentido lutar. Nós não vamos resolver nada a lutar com agressão, mas sim vamos resolver com diálogo, a conversar. E eles fizeram o que chama-se por al-hilf al-fudul, o acordo de homens, o acordo de homens nobres, em que eles concordaram que ninguém vai apoiar quem injustiça os outros. Não vão deixar que injustiça seja cometida na sociedade de Meca, a não ser que esta injustiça era punida, independente da pessoa que for a cometer, independente da tribo da pessoa que cometer o crime. O Nabi sallallahu alaihi wasallam depois começou a ter um papel mais ativo na sociedade de Meca, começou a tornar-se um comerciante de renome e era muito conhecido por ser alguém confiável. Uma pessoa em que as pessoas confiavam nele, não quebrava a sua palavra, cumpria com as suas promessas, e por isso todo mundo gostava muito de trabalhar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até que esta fama do Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou aos ouvidos de uma ótima comerciante chamada Khadija bint Khuwailid. Khadija, que depois tornou-se esposa do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ela precisava de alguém que poderia confiar os bens dela para fazer negócio, para cuidar da sua riqueza. E Khadija era uma boa mulher de negócios. Então ela contrata o Nabi sallallahu alaihi wasallam e manda-lhe para Sham. E mandou um empregado de confiança dela chamado por Maysara para ver e controlar se realmente este homem Muhammad é tão espetacular como as pessoas falam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam vai para Sham trazendo mercadoria de Meca e vendeu tudo. E o Nabi acrescentou algo que os outros não faziam. Ele levou aquele dinheiro e reinvestiu a comprar coisas em Sham para voltar e vender em Meca, daí duplicando o lucro que Khadija iria fazer. E Maysara disse: Khadija, realmente este homem é de confiança, realmente nunca vi alguém com tanta experiência, com tanta habilidade, com tanta palavra como Muhammad. E Khadija aqui começou a sentir sentimentos pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam e teve vontade de casar com ele. E o que ela fez? Khadija falou com uma amiga dela chamada Nafisa. E Nafisa era da família do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadija disse à sua amiga que eu gostaria de casar com Muhammad, vê se falas com a família dele para tentar organizar este evento. E Nafisa logo foi falar com o tio do Nabi, Abu Talib. E disse: Abu Talib, existe esta mulher chamada Khadija, quer se casar com teu sobrinho Muhammad, veja o que é que tu fazes. Abu Talib gostou da ideia e chamou seu sobrinho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só Muhammad, existe esta mulher que quer casar contigo. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha uma particularidade, que o Nabi não dizia não. O Nabi sallallahu alaihi wasallam nunca dizia não. Quando era-lhe pedido algo, ele sempre aceitava. E o Nabi só perguntou: meu tio, tens algo contra? Ele disse que não. Eu aconselho-te a casar. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam aceitou.
aceitou casar-se com Khadija. E aqui vamos a um ponto muito importante que eu quero tocar. O Nabi sallam nesta altura tinha mais ou menos 25 anos. E Khadija radiyallahu anha nesta altura não tinha mais que 30 anos. Ouvimos com muita gente que Khadija tinha 40 anos, mas as fontes credíveis e autênticas não mostram isto. Até porque, pela vida de Khadija radiyallahu anha e pelo número de filhos que ela teve com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, é realmente mais provável que ela tinha por aí uns 27, 28 anos. E isto é mais aproximado. Ela era mais velha que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sim, era mais velha. Já era divorciada, já tinha sido casada antes, mas não era muito mais velha que o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E aqui neste ponto eu sempre escuto algo com pessoas com pouco entendimento do Islã a dizerem que é sunnah casar-se com uma mulher mais velha. Isto não é verdade. É sunnah casar-se com uma mulher assim. Isto não é verdade. O sunnah é tu casares com uma mulher que tu gostas e ela gosta de ti. Este aqui é o sunnah. Se é mais velha, se é mais nova, isso não está em causa. O que está em causa é o quê? Os dois se gostam, os dois vão se tratar bem, os dois acreditam em Allah, então casa. Isto aqui é melhor. Não olhar que não é idade, não é viúva, por aí não. O fator principal é o quê? É este amor, mawadda, o rahma, o respeito e o amor entre um casal. Portanto, espero que este ponto tenha sido claro. O Nabi sallam aceitou e casou-se com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha mais ou menos 27, 28 anos. E foram muito felizes juntos. Khadija radiyallahu anha foi a esposa preferida e mais amada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enquanto o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava casado com Khadija, não se casou com nenhuma outra mulher. Só se casou com ela. E Aisha, a esposa que depois da morte de Khadija casou-se com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha disse: eu só tenho ciúmes de uma esposa, que é Khadija. Ela já não estava lá, mas ela dizia que eu via quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam ouvia o nome dela, quando via a família dela, ele mudava. Por quê? Pelo amor que tinha para Khadija. Até que certa vez Aisha radiyallahu anha era muito nova quando casou-se com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E um dia o Nabi a falar de Khadija, ela ficou chateada e disse: Khadija, Khadija, por que sempre falas de Khadija? Estás sempre a falar de Khadija, enquanto ela já era velha, enquanto eu sou nova. Allah deu-te melhor do que Khadija. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam zangou-se e disse: juro por Allah, Allah não me deu melhor que Khadija. E aí Aisha percebeu-se que Khadija é uma pessoa que eu não posso tocar, não posso difamar, não posso falar mal dela, porque ela tem um lugar muito especial no coração do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso nós todos temos que ter também um grande respeito e amor a Khadija radiyallahu anha, pois foi ela que foi mãe de todos os filhos do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não teve filhos com outra esposa a não ser com Khadija. Portanto, eles casaram-se quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha mais ou menos 25 anos de idade e viveram muito felizes. O outro evento que vamos mencionar, e é o último para esta aula, foi o acontecimento da reconstrução do Kaaba. O Kaaba, no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes dele ser profeta, estava já um pouco destruído, não estava bem conservado. E daí os árabes, Abu Talib e os outros juntaram-se e disseram que nós temos que reconstruir o Kaaba. E daí todos eles juntaram dinheiro para reconstruir o Kaaba. Calhou que o navio que carregava materiais romanos para construir os palácios de Roma atracou-se em Jeddah, que era perto de Meca, e tinham que vender porque eles já não conseguiam ir para Roma. Então o povo de Quraysh aproveitou-se e comprou o material que estava lá. E eles usaram material de qualidade para reconstruir o Kaaba, até que chegaram ao ponto de divergência, que foi quem vai colocar a pedra negra, Al-Hajar Al-Aswad, que é a pedra e o lugar mais
elevado do Kaaba, mais respeitado, pois esta é uma pedra que veio do Jannat. Então, a pessoa que coloca esta pedra teria o estatuto mais elevado. Mas quem seria? As tribos começaram a lutar. Esta tribo é melhor, aquela tribo é melhor, aquela tribo é melhor. Até que eles disseram que, ok, assim não vamos chegar a nenhum sítio. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar a primeira pessoa que chegar no Haram será a pessoa que vai decidir quem é que vai colocar a Hajar Aswad no Kaaba. E todos eles concordaram que tá bom, deixamos o assunto com Allah. Allah é que vai escolher. E o primeiro homem a entrar foi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toda a tribo de Meca ficou satisfeita. Todas as tribos ficaram contentes porque disseram: Hada Sadiq, Hada al-Amin. Este é o verdadeiro, este é o confiável. Com certeza ele não irá injustiçar a ninguém. Todos amavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de ouvir o problema, disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos levar um pano e colocamos a pedra nesse pano. E um representante de cada tribo vai carregar o pano e vamos todos puxar até o lugar. Assim todos participam e chegando lá eu vou levar a pedra e vou colocar no seu lugar. Eu vou levar a Hajar Aswad e vai colocar no lugar. E todos ficaram satisfeitos e desta forma o Nabi sallallahu alaihi wasallam resolveu o problema de Meca. E isto é um simbolismo que Allah subhanahu wa ta'ala nos mandou para mostrar-nos que o homem que vai unir as tribos de Meca, o homem que vai guiar as tribos de Meca, o homem que vai liderar é este profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqueles que acreditaram nele foram bem-sucedidos. E quem não quis acreditar ficou na perdição. Então, irmãos, se estás a gostar, partilha com outras pessoas para aprender, inshallah, e continua a assistir para juntos aprendermos mais nesta grandiosa viagem da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e nos vemos no próximo episódio.